Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do Collab Estadão. Este programa, este espaço aqui, um bate-papo, são entrevistas com os líderes de comunicação das principais empresas do país. E hoje tenho aqui ao meu lado Rita Lizauskas, que passa a fazer parte deste programa. Ela que é gerente de conteúdo aqui do Estadão e vai estar comigo nessa jornada, nesses bate-papos. Seja muito bem-vinda, Rita, tudo bem? Tudo bem, Manuel, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, e eu queria falar um pouquinho, né, o Collab Estadão, ele é multiplataforma, então tem gente que está acompanhando a gente em vídeo, pelo canal do YouTube do Estadão, e também na Rádio Dourado, às terças, sempre às 9 da noite, e em podcast, em qualquer plataforma de streaming, ou também agregador de podcast. Seja muito bem-vindo, é um prazer que você esteja aqui com a gente, acompanhando mais uma edição do Collab Estadão. Sensacional. Hoje a gente vai falar muito sobre mercado imobiliário, porque estamos recebendo Ricardo Kaufmann, ele é diretor de comunicação institucional do grupo Loft. Antes da Loft, ele liderou a comunicação de outras duas startups, a 99, que todo mundo conhece, e a Yellow também, de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos. Ricardo, seja muito bem-vindo, que legal que você está por aqui, viu? Muito obrigado, Emanuel. Rita, é um super prazer para mim estar aqui, porque eu sou ouvinte do Eldorado. Então, assim, falei para vocês lá, a voz de vocês está aqui dentro da minha cabeça. Então, é curioso estar aqui com vocês pessoalmente, muito legal. Agora nossas vozes têm rosto, né, Ricardo? Estão encaixando o rosto com a voz. Bom, a gente queria começar te ouvindo, claro, sempre a pergunta inicial, um pouco se apresentar. O que é a Loft, como ela surgiu, enfim, um pouco do tamanho dela atualmente também, Ricardo. Ah, maravilha. Bom, hoje a Loft é um grupo que trabalha para facilitar, para ajudar as imobiliárias a crescerem com tecnologia e para facilitar a vida de quem quer comprar, quem quer vender, quem quer financiar e quem quer alugar sem fiador. Então, como é que a gente faz isso? Basicamente por dois caminhos. O principal, ou um dos principais, é a nossa plataforma de compra e venda de imóveis, onde você entra, encontra mais de 140 mil imóveis em mais de 160 cidades brasileiras, e aí a partir disso você agenda uma visita, e aí você vai conseguir agendar essa visita a um apartamento que você escolheu com um corretor associado da Loft ou com uma imobiliária parceira da Loft, e você começa a ter acesso aos serviços. O segundo caminho é um caminho complementar ao primeiro, que a gente oferece uma série de serviços financeiros que justamente vão aparecendo nessa jornada. Então, quer dizer, eu estou me referindo principalmente ao aluguel sem fiador, que é da Credipago, que é uma empresa do Grupo Loft, que é líder nesse segmento de você conseguir alugar sem ter fiador, e é uma empresa que está presente em todos os estados do Brasil e é líder desse segmento. E a outra é a Credi Home, que também é uma empresa do grupo, que facilita a outra parte de financiamento, de intermediação do financiamento, intermediar o seu contato com os bancos que atuam no financiamento e conseguir fazer isso rápido. E também a Credi Home, ela tem um produto que hoje ele é muito adequado, que é o Home Equity, que é nada menos que você tomar um empréstimo com imóvel em garantia. Então, para quem tem um imóvel e está precisando tomar um empréstimo, é a condição com o menor juro que existe no mercado hoje, afinal de contas, não tá, o contexto nosso de juro não é fácil para ninguém. Então, esses basicamente são os nossos produtos. Sim. Mas assim, se falar assim, tá, mas e qual que é o diferencial da Loft? Para que a gente existe? Para que a Loft? Qual que é a nossa razão de existência, né? Eu acho que a razão da Loft, a Loft está voltada a construir uma rede colaborativa que pretende transformar o mercado imobiliário de uma forma positiva. E por que o mercado imobiliário precisa ser transformado? Aí, pisando um pouquinho no chão, falando que todo mundo pode entender, eu acho que todo mundo que já teve uma experiência de compra ou venda de imóveis, a gente estava conversando nos bastidores aqui, não é uma coisa rápida, necessária, muitas vezes, não é uma experiência das melhores, muitas vezes é muito desorganizada, muitas vezes você tem que falar com uma série de pessoas. Muito burocrático, vários passos ali que você precisa dar. Muito burocrático, e assim, você quer anunciar um apartamento, você precisa falar com 10 pessoas diferentes e 25 te ligam para você anuncia e o seu apartamento ele fica anunciado várias vezes no mesmo portal, por exemplo, e aí ele também está em outros lugares, aí você já vendeu, continua te ligando, aí você ainda não vendeu, não te ligam mais. Aí você quer comprar aquele imóvel, você não consegue acessar. É uma grande falando português claro, muitas vezes é uma grande confusão.
Então, assim, o mercado, assim, olhando para a parte vazia do copo, muitas vezes a experiência que a gente tem é uma experiência que, muitas vezes a tecnologia entra e aí falta o atendimento humanizado, outras vezes também falta informação precisa sobre o preço, afinal de contas, quanto custa, e tem uma outra coisa que falta também, e aí falando muito também dos agentes que trabalham para realizar a venda, falta confiança. Todo mundo É tem isso, medo de ser passado para trás em termos da é comissão e isso. tudo. E a gente tem uma série de ações que a gente está começando a conseguir colaborar, que eu vou ter o maior prazer em dividir com vocês, para aumentar o quê? Transparência e confiança no mercado imobiliário. O Ricardo, é sempre uma experiência digital? Ela começa digital? Você falou que em algumas etapas tem ali a experiência humana, você tem com quem conversar. Como é que é essa jornada da pessoa que busca a Loft para comprar ou para alugar? Muito legal. Sim, geralmente o ponto de partida é você identificar um imóvel que você tem interesse, entrando, por exemplo, no portal da Loft ou entrando num portal de uma das imobiliárias que são parceiras da Loft, que estão anunciando, um determinado imóvel que ele é intermediado pela Loft, está na base desse portfólio que a Loft tem junto com as suas parceiras. Hoje em dia é muito digital esse primeiro contato, essa pesquisa é digital, porque você tem uma série de informações, né, do ponto de vista, dos dados, das características do imóvel. Então todo mundo faz busca, né, eu quero comprar um imóvel, por exemplo, em Pinheiros, com 3 dormitórios, uma garagem, num andar alto que não seja emparedado, né, que eu possa ter um cantinho do céu para olhar. E aí você vai jogar isso e vão vir várias possibilidades. Como eu dizia, aí a primeira coisa é você agendar uma visita. A partir desse momento, essa experiência digital na Loft passa a ser uma experiência apoiada por um atendimento humanizado. Porque, diferente de outros mercados, a transação imobiliária, na maioria das vezes, é a transação mais importante da vida das pessoas, Claro, né? É caro, quer dizer, você não não é é como. trivial, né? Uma coisa que você às vezes planeja por anos, né? É. Exatamente, não é como você pedir uma comida no delivery ou você chamar um carro de aplicativo, que você faz várias vezes. São coisas marcantes, né? Então você precisa de um apoio para sentir confiança que você está fazendo essa transação da melhor forma possível, e isso a gente sabe, a gente, na verdade, vem aprendendo, principalmente no contato que a gente tem com as imobiliárias, e para isso ficou muito claro para nós, que assim, a Loft vai conseguir ser útil entregando tecnologia e aprendendo com o conhecimento local e tradicional das imobiliárias, porque as pessoas gostam de conversar com uma imobiliária que está estabelecida há determinado tempo naquele determinado bairro. Uhum. É uma coisa concreta, é uma coisa confiável, você já ouviu dizer que alguém. O interessante é juntar todo mundo nessa Quer rede dizer, a solução para colaborativa. a Loft é não só o cliente final, mas também, especialmente, esse intermediário, que é imobiliário. Ex Apresentar soluções para os dois, né? Perfeito, Emanuel, e isso, hoje o nosso foco está mais no que a gente chama de B2B, que é soluções para as imobiliárias. A gente continua tendo uma operação para quem quiser entrar na Loft e comprar diretamente, ela vai ser atendida, mas nós vamos encaminhar para um representante, para um corretor de uma das imobiliárias, porque a gente entende que justamente se trata de um sistema, se trata de um ecossistema. A Loft sozinha teria muito menos capacidade de oferecer solução do que a Loft junto. Agora, o que a gente agrega para eles? A gente agrega uma série uma série de ferramentas tecnológicas que seria também difícil de uma imobiliária conseguir sozinho. Então, se eu puder, eu vou dar 2 exemplos. Então, na parte que a gente falou de transparência e tem muito a ver com preço. Então, assim, esse é um problema bastante característico do mercado brasileiro. Eu vou comparar com os Estados Unidos para dar a ideia. Então, assim, qual que é a grande dor que também a gente estava conversando aqui no bastidor? É a velocidade ou a ausência de velocidade, né. Então no Brasil, em média, demora 16 meses para você conseguir comprar e vender um imóvel. Nos Estados Unidos, demora em média 3 meses.
É muita Nossa, por que diferença. essa diferença toda, Ricardo? Exato, por que essa diferença toda? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, primeira coisa, existe um banco de dados chamado MLS, que é um banco de dados com acesso público, quer dizer, quase todo agente pode consultar, e lá existe a base de transações. Então você consegue consultar determinado apartamento que você está procurando, no último mês, apartamentos semelhantes por quanto eles foram vendidos. E isso é uma coisa, não é um segredo, muito pelo contrário, isso está colocado para o mercado. No Brasil não existia isso e a gente está trabalhando muito para oferecer isso. Porque no Brasil, culturalmente, no nosso mercado, o que acabou ocupando esse espaço é uma informação parcial, parcial que eu digo que ela é incompleta, que é a média do valor de pedida. Qual que é a média do valor anunciado de um imóvel? Entendi. Assim, mal comparando, é como se você dissesse É que altamente especulativo, é isso. é absolutamente especulativo e Aham, impreciso, é aham. uma caixa preta. É mais ou menos como você dissesse que o valor médio da transação na feira da nossa casa é o valor que o feirante coloca no preço de cada produto às 6 da manhã. Só que você Aquele sabe que ao meio-dia o preço baixou, né? muito, né, quer Uhum. dizer, isso a xepa existe em todos os lugares e tem o intermediário, né, da xepa, Claro. vai dependendo do horário, quer dizer, existe então, o que acontece, o que a Loft existe há 5 anos e desde o começo ela montou um time de data science, que desenvolveu uma série de produtos para adicionar a informação de valor anunciado, adicionar a informação do valor da transação. Como? Quando a gente começou, a gente trabalhava só em alguns bairros do Centro Expandido de São Paulo. A gente começou a coletar e adquirir informação de todas as escrituras em cada um dos cartórios da cidade e jogar isso no nosso algoritmo para entender o valor realmente transacionado. Com a expansão da empresa, isso foi realmente ficando difícil, a gente continua agregando essa informação, mas por outro lado, teve o advento de determinados municípios, o poder público municipal começou a compartilhar informações. Então, assim, a cidade de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre já disponibilizam de uma forma bastante qualitativa a base de transações do ITBI, do registro do ITBI, que hoje é bastante qualificada, principalmente quando ela não é a base única. Então a gente bota tudo isso num liquidificador tecnológico e a gente desenvolveu uma calculadora de preços que consegue te dizer e dizer muito auxiliar o corretor e a imobiliária para informar para a pessoa quanto realmente vale aquele Entendi. apartamento. O resultado, hoje a gente já a média no nosso sistema da Loft, o tempo médio de transação é de 6 meses. A gente ainda está longe dos 3, mas a gente já tomou uma distância dos 16. Então é isso Impressionante. que também a gente trazendo as imobiliárias, elas também se Uhum. beneficiam dessa parceria com a gente. Porque daí, então, o consumidor sabe, ele não precisa ficar procurando muito, ele sabe realmente como é que está o mercado naquele bairro que ele deseja comprar ou vender. Isso Perfeitamente. ajuda na experiência dele de compra ou de venda. Exatamente, porque ele pergunta para o porteiro ele fala aquele número. Que às vezes até tá certo, mas às vezes não tá tão certo, às vezes ele também tem um viés, às vezes ele não é? Claro. Porque todo mundo tá em busca de uma Quer comissão, ganhar um gente. pouquinho. Exatamente, Exato. porque o valor é super relevante. Aí tem a informação do próprio, tem informação que está no mercado, mas é informação. Aí você procura outros anúncios, mas de novo, é a feira, é o valor que estão botando na plaquinha na feira às 6 da manhã, é o valor que está vendendo. Então, assim, ou quando a gente fala transparência, é que faltava informação. Agora a gente está melhorando muito nesse aspecto, mas para isso você precisa ter um banco de dados, você pode usar um time de cientistas de dados, né? Por isso que nós somos uma empresa de tecnologia que consegue começar a organizar essas informações, que no final das contas, para quem vai comprar e vender, ela tem mais informação para decidir e não precisa ficar esperando tanto tempo, porque essa lentidão é prejuízo para todo mundo. O dono fica pagando condomínio,
o apartamento fica sem manutenção, quem quer comprar fica sem apartamento, e tem uma série de gatilhos, né? A gente se casa, a gente se divorcia, o filho sai de casa, e aí e fica tudo isso parado. Então, assim, a gente tem, por isso que é legal mesmo, e por isso é a aposta dos nossos fundadores, porque dá para fazer muita coisa no mercado imobiliário. Bom, a gente sabe, Ricardo, que o mercado imobiliário é um dos segmentos da economia que espelha muito bem a situação, o atual status do país do ponto de vista de desenvolvimento econômico, capacidade de compra, etc. e tal. E costuma-se falar, o mercado imobiliário está quente, está frio, depende muito de crédito. E aí quero te ouvir, né? O Brasil discute muito esse momento de qual é a taxa de juros ideal para a taxa básica de juros, a Selic, e isso interfere diretamente no mercado imobiliário. Imagino que você deve estar fazendo coro ao presidente Lula e aos ministros palacianos para o Roberto Campos Neto baixar essa taxa de juros, E até alguns empresários, inclusive, que estão entrando nesse movimento, né? Com certeza, a gente pode me colocar na fila se a gente tiver alguma relevância. Não, com certeza. Assim, eu não tenho esse pedigree, essa licença, digamos assim, eu não sou a pessoa mais técnica para fazer a avaliação do momento correto, de sinalizar na ata do Copom e tudo, mas sim, tudo parece levar a crer que a gente está criando um ambiente, né, que vai começar a descer essa montanha que subiu tão alta, e isso sim impacta demais o mercado imobiliário e principalmente a questão do financiamento. Então, na verdade, isso afeta diretamente a capacidade das pessoas financiarem a compra, e claro que isso agora, do ponto de vista macro do mercado imobiliário, o mercado imobiliário é uma coisa tão grande, que se você, a interferência muitas vezes se dá mais em termos de preço do que de quantidade de transação. O que acaba fazendo isso é uma pressão sobre o preço, para ser altista ou baixista. Não estou usando o termo correto, mas interfere mais na variação do preço. É claro, porque as pessoas não vão deixar de se mudar. Então, também, às vezes, elas talvez, ao invés de financiar, elas vão esperar um pouco e vão alugar. E aí aquece o mercado de aluguel. Na verdade, o que você vai ver é que existe um aquecimento, um certo aquecimento. Mas, se você for falar de tendência mais de médio e longo prazo, der um zoom out, assim, e andar um pouco para trás para ver a figura, o que a gente aprende com os nossos economistas, lá da Loft, e também com o mercado, é que o mercado brasileiro de imobiliário, ele é grávido por um crescimento absurdo. Então, ou ele vai crescer médio, ou ele vai crescer muito. Por quê? Porque a gente tem o tal do bônus, a gente tem uma geração, a população brasileira ainda é muito jovem, então existe uma quantidade absurda, da ordem de algumas dezenas de milhões de pessoas, que estão chegando aos 24 anos, que estão chegando e que vão ser consumidores de mercado imobiliário, seja para alugar, seja para financiar. Então, assim, todo mundo sabe disso. E outras coisas agem. Então, teve a pandemia e as pessoas querem se mexer, agora acabou a pandemia, as pessoas querem voltar para onde estavam, e tudo isso dinamiza o mercado imobiliário. Então, apesar dos juros, evidentemente, no curto prazo, ser uma influência importante, do ponto de vista geral, o mercado imobiliário no Brasil para os próximos 20, 30, 40, 50 anos tem demanda. Não tem outra tendência senão crescer. Agora, taxa de juros de lado, eu queria falar um pouquinho de comportamento. Eu sempre vejo nas redes sociais essa discussão, o jovem não quer comprar, né? Essa coisa de casa própria, de querer comprar, é uma coisa dos boomers, dos X, dos Ys. Como é que você vê isso? Você consegue ver se essa coisa de comprar é uma coisa de pessoas mais velhas mesmo, e os jovens querem alugar para poder se mudar mais vezes? Como é que você vê esse comportamento geracional? Esse é um aspecto super interessante, ainda mais para a gente que é de comunicação, né? E, assim, com quem você deve falar mais e menos. De uma forma geral, falando de compra e venda, de fato, o público majoritário assim, ele é bastante diverso, tá? Então tem sim gente de 25 anos comprando. Mas
35 mais, 40 mais, tem mais gente, mas isso a gente não consegue identificar exatamente se é por causa da cultura do usar e não ter, Ou se é porque eles estão ganhando mais nessa faixa porque etária, né? demora um tempo, né, gente? A gente Claro. Uhum. também, enfim, na minha geração, que eu sou mais velho que vocês, Sonho da casa própria. mas as nossas gerações também, a gente não tinha dinheiro para comprar com Uhum. 20, 25, né? A Sim. gente então é normal, você primeiro entra, aluga, aí dependendo da situação, você financia e depois você pode até conseguir comprar à vista e tudo mais. Então, do ponto de vista assim da comunicação, a gente busca direcionar a comunicação para ter uma comunicação que converse com o público de 35, 45, 50. Agora, a gente não despreza de forma alguma o público jovem e busca adequar a linguagem, primeiro porque existe sim uma demanda. E também tem aquelas coisas, é cultural, mas aí a pessoa engravida, tem um filho, como é que é, né? Também, tudo bem, muitas vezes tem a geração canguru, constrói mais um cômodo, existe, mas também isso acaba mudando, as pessoas mudam, né? Na coisa macro. As necessidades e também as crenças, né? Exatamente. E se você for ver a capacidade de consumo dessa pessoa de 25 do mercado imobiliário, talvez ela só vai levar mais tempo, mas ela é uma potencial cliente do mercado imobiliário, talvez maior do que a pessoa mais velha. Então a gente precisa olhar para cada um desses públicos. Uhum. Uhum. Ainda nessa linha de hábito, de comportamento, o que você viu pós-pandemia que ficou de fato como tendência? Se discutiu muito na pandemia sobre o valor do morar, de onde morar e como morar. O que Muito. ficou como tendência que se identifica, Ricardo? Puxa, a gente está estudando isso ainda, é difícil, porque está em movimento, né? No primeiro momento, o que a gente identificou como clara tendência, assim, sendo bem específico, por exemplo, a cozinha aumentou demais, né, gente? Todo mundo Então, fazendo pão, né? todo mundo fazendo pão, Espaço para forno, forno de um pizza. monte de gente começou a cozinhar, um monte de gente começou a buscar reformar ou aumentar ou se mudar para um lugar em que você ia ficar mais tempo daquilo que você tinha planejado quando você tinha comprado, né? Então, assim, e a cozinha é um espaço de socialização, então, assim, o design, o tamanho dos apartamentos evoluíram muito para o aumento da cozinha, e isso talvez tenha ficado. A gente ainda está olhando, mas isso é uma das coisas que ficou. E varanda? Varanda também. Varanda também, porque varanda é um escape. Aí, agora, as coisas maiores, do tipo tendência das pessoas saírem de São Paulo, que aconteceu demais. Isso também, compra e venda, compra e venda. E aí, agora as pessoas estão Estão voltando? Estão voltando. voltando. Mas está todo mundo voltando? Não, não está todo mundo voltando, é uma parte. O trabalho remoto está voltando? Está voltando. Aliás, presencial está voltando, mas é uma parte. Ele está voltando híbrido? Tá voltando completo? Também tá. Não está voltando? Também não. Então, assim, está acontecendo de tudo e isso ainda não se sedimentou como uma tendência do mercado imobiliário total. Mas a gente vê uma ida e volta, a gente vê as pessoas valorizando mais o espaço do lar e isso... Agora, tem outras tendências também, né? Tem a tendência para apartamentos menores, que a gente vive em São Paulo, É verdade. e a gente está vendo os espigões de apartamentos pequenos subindo, e a gente vê que existe uma demanda, porque principalmente os jovens precisam morar mais próximo, seja do centro, seja do trabalho, seja do transporte público, e ele topa viver num apartamento, mesmo que seja muito pequeno, mais próximo, do que ele morar muito longe e desperdiçar muito tempo da vida dele no transporte e tudo mais. Então, assim, realmente são muitas tendências acontecendo ao mesmo tempo. Agora, Ricardo, vocês lançaram um portal de notícias, né, sobre o mercado imobiliário, inclusive até uma amiga minha eu vi produzindo conteúdo, virando Que repórter de massa. vocês. Por que vocês fizeram esse movimento, né? Por que vocês avaliaram que investir em conteúdo era importante para o negócio da Loft? Super interessante a pergunta, porque a gente entende que quanto mais as pessoas visitarem o nosso site como uma fonte de informação imobiliária, seja no momento que ela está comprando ou vendendo, ou seja quando ela está pesquisando ou entendendo uma coisa, mais a gente vai conseguir
ter o interesse dela justamente para levar para ela os nossos diferenciais de transparência de dados, e aí ela vai consultar mais as nossas ferramentas de preço, quanto também as ferramentas de confiança. Então, assim, na verdade, todo o mercado de comunicação, ele busca manter o visitante do seu site por mais tempo navegando no seu site. E como que a gente acha que a gente pode fazer isso de uma forma que a pessoa, de fato, vai ter um benefício? Produzindo conteúdo de qualidade para ela, no nosso caso, relacionado ao mercado imobiliário. Uhum. E nessa experiência, o que que vocês vislumbram que é ideal para o usuário que entra na Loft? Essa ultra segmentação, quer dizer, você consegue identificar gostos, hábitos, o que ele está procurando da maneira mais específica possível? Digamos, qualificar essa curadoria é o essencial para essa Olha, experiência? é assim, a gente quer, primeiro, do ponto de vista bem objetivo, precisa ter uma navegação que, e você falou da burocracia, que seja a mais facilitada possível para a pessoa chegar mais rápido possível à informação que ela quer, e não um blá blá blá, né? Então, assim, eu quero saber quantos apartamentos aí você tem do jeito que eu quero nesse determinado bairro, quanto custa e como é que eu faço para fazer uma visita, né? Então, essa é a prioridade. A segunda, a gente busca também oferecer conteúdo de coisas que a pessoa, conteúdo sobre carpetes, conteúdo sobre decoração, conteúdo sobre coisas que ela venha buscar na Loft, que também a gente quer ajudar as pessoas. Agora, tudo isso que a gente está falando é muito para o que no nosso jargão do marketing é B2C, né? É diretamente para quem está comprando e vendendo. Na verdade, a gente está gastando bastante energia em melhorar também a experiência do usuário imobiliário e corretor. Porque no fim das contas, o corretor é o grande veículo, né? É o grande atendimento no final. Então, assim, ele também precisa dessas informações. E aí e ele também precisa, e nisso a gente está trabalhando muito, que acho que eu falei um pouquinho da transparência aí quando fala de confiança, e nisso a gente está investindo muito, que é o seguinte: a imobiliária e o corretor, eles temem muito ser, e a própria Loft, qualquer agente teme que, por uma questão desse jeito desorganizado que o nosso mercado imobiliário acabou desaguando, dessa coisa que todo mundo faz, todo mundo numa desconfiança, num temor que alguém vai te passar para trás e você vai ficar sem a comissão. Então a gente está atacando muito nisso por duas frentes. A primeira, e aí com tecnologia, que é o que a gente pode agregar, né, ao conhecimento local das imobiliárias. A primeira, a gente criou uma ferramenta que a gente chama, um nome meio, eu vou explicar, porque senão ele chama anti-bypass, né? O bypass é assim, ferramenta anti-chapéu, poderia traduzir para não passar a perna, né? Para não passar a perna. Então, o que a gente faz? A gente monitora as transações todas no site, e quando a gente percebe que aquela jornada foi esquentando, né? Pegou na mão, levou para o cinema, foi indo e de repente sumiu, a gente fala, opa, aí a gente vai checar e ver que aquela transação se concluiu fora. Então, assim, muitas vezes a pessoa lançou mão dos serviços do corretor, da imobiliária, fez tudo, o cara limpou, chegou na hora, encontra o vendedor e fala, cara, vamos bypassar, né? Vamos fazer por fora, que aí a gente não precisa pagar comissão, eu te pago menos, você ganha, eu ganho, beleza, só que o outro perde. E é muito difícil da pessoa, quando ela faz isso, ela ter a noção de que para o ecossistema, para o sistema todo, isso vai causar um prejuízo. Então, a gente identifica e a gente entra em contato e explica para a pessoa e demonstra que aquilo está claro, e a gente vem recuperando financeiramente essas comissões e destinando essas comissões para quem de direito. Porque, mais uma vez, então, assim, a gente quer criar um ambiente de segurança. Então, essa é uma primeira atitude, é uma atitude de ajudar o mercado a se proteger de ter esse tipo de chapéu. A outra, ela é mais sofisticada, a gente ainda está no começo, mas já estamos tendo primeiros resultados. Esse é bastante ambiciosa, e ela só vai dar certo se ela tiver a adesão dos demais agentes do mercado, de muitas imobiliárias por cidade, porque o mercado imobiliário ele é muito local. Então, assim, tem o mercado imobiliário de São Paulo, se é que não existe o mercado imobiliário Cada zona, né? da Vila Matilde de Pinheiros. Entendi. Mas vamos dizer que São Paulo, BH,
ABC, Santo André, São Bernardo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então, assim, e é muito pulverizado, né? Diferente de muitos dos mercados, é assim, o mercado é absurdamente pulverizado, assim, tem muitas agentes grandes, médios e pequenos. Enfim, qual que é a nossa proposta? Lembrando daquele negócio que eu falei do MLS, lá daquele banco de dados, a gente quer criar o nosso. Então, a gente está um projeto piloto em Porto Alegre, com 2 imobiliárias parceiras, a Foxter e a Auxiliadora Predial, que são grandíssimas imobiliárias lá em Porto Alegre, que têm uma participação de mercado muito relevante, e lá a gente está construindo o primeiro que a gente chama também, o nome que eu explico, Portfólio Único Integrado. O que é isso? Elas chegaram num pacto, num acordo, de que elas vão dar... Olha, coloca aqui na mesa todos os imóveis que eu tenho pessoas querendo vender e você coloca os seus. E a gente um vai vender para o outro. Só que a gente vai combinar uma coisa. Quem colocar primeiro em cima da mesa aquele imóvel, a gente está pactuando e concordando que a comissão do vendedor é de quem subiu primeiro. Porque o que acontece hoje? Você é uma imobiliária e conhece a Rita, que quer vender seu apartamento. Ah, então eu posso vender seu apartamento. Você pode vender o apartamento para mim? Posso. Aí ele coloca. Aí uma série de outros agentes percebe que o seu apartamento está à venda e entra em contato com você falando, você está vendendo, né? Ah, então me fala, tô indo tirar foto, vou fazer coisa. Aí você fica com uns 25 corretores e imobiliários vendendo o seu apartamento, eles competindo entre si por essa. E aí é uma canibalização que todo mundo perde, porque o cara não faz ideia se ele vai conseguir vender. Então, assim, vocês já assistiram o Modern Family? Sim. Eu imagino que o público aqui também tenha assistido, né? Tem mais de 10 anos. Então, assim, perdão para quem não assistiu, vou dar esse exemplo, mas acho que muita gente assistiu. Tem o Phil, né? Sim. Que é o protagonista, que é o marido, o chefe da família ali. Ele é um corretor. E é o cara que mantém aquela família, eles vivem super bem, né? Numa casa super legal e tal. E durante a série dá para ver como que é que ele, quando ele tem uma casa para vender, é só ele que vende aquela casa. Ele tem, nos Estados Unidos existe um negócio que é exclusividade. E aí ele investe naquela casa. Às vezes ele decora aquela casa, ele faz a manutenção, ele dá um super tapa, porque ele tem certeza que ele vai vender, porque aquela casa vai ser vendida em algum momento. Aqui acontece o contrário, o cara não tem a menor certeza, porque eu sou um mais um na fila do pão, tem 15 pessoas vendendo. Entendi. Aí o que acontece? Ele nem se dedica o quanto deveria, né? E nem sabe se essa renda vai entrar. Exatamente. E aí para você que está vendendo é péssimo, porque o cara não te ajuda, ele não vai botar toda a energia dele nisso, ele não vai ser caprichoso, ao passo que se ele for o dono, nossa, aquilo é uma coisa certa, todo mundo ganha. Então, para vocês terem uma ideia, lá em Porto Alegre, com o começo desse trabalho, as vendas desses imóveis que passaram a ter visibilidade mútua aumentou 4,5 vezes. Então, o que a gente quer da confiança, que a gente quer transformar? Se a gente conseguir primeiro em Porto Alegre que muitas outras imobiliárias venham, porque quem está fora vai fortalecendo e todo mundo vai ganhando mais. Por que todo mundo... não é possível, eu ganhei, você não vai ganhar. Não é verdade, porque lembrando que a gente demora muito para vender. Se a gente diminuir de 16 meses para 4 meses, todo mundo vai ganhar mais. Então, assim, esse é o desafio, e por isso que a tecnologia tem chance de conseguir operacionalizar isso, de conseguir essa mesa que eu falei, ser visível para todo mundo, fazer esse novo pacto, aí a gente acredita que a gente vai estar colaborando para melhorar o mercado imobiliário e melhorar a experiência, tanto do corretor quanto da imobiliária e principalmente na ponta final de quem compra e vende. Uau! Tem uma última pergunta, não sei se a Rita também tem uma última, eu queria te ouvir um pouco sobre estratégia de comunicação massiva, já que o mercado imobiliário tem essa característica muito regional, como é que você planeja nesse aspecto, Ricardo? Interessante.
Olha, neste momento, a estratégia assim, de curto prazo é muito voltada como vocês podem ver, ao B2B, né? Que a gente fala assim, a nossa estratégia de comunicação está muito voltada em termos da comunicação com as imobiliárias. E aí a gente está falando de algumas dezenas de milhares de imobiliárias, inclusive no Brasil. Então, assim, todas essas empresas, as principais empresas da Loft, que a gente tem a Credipago, é um negócio B2B. A gente tem a Credit Home, é um negócio B2B, no sentido do seguinte, a Credipago, ela é oferecida pela imobiliária, quer dizer, primeiro a gente tem os assessores da Credipago que oferecem isso à imobiliária, que no final o serviço vai ser contratado pela ponta final, mas é um negócio B2B. A gente tem um outro negócio muito importante que é a Vista, que é um CRM. Então essa coisa da calculadora que eu falei é pela Vista, e ela é essa plataforma que viabiliza. Então a gente tem uma série de ações voltadas muito para o público das imobiliárias. E nesse sentido a gente tem um sócio influenciador, que é o Bruno Galhaço, que ele inclusive ele é sócio, ele já era sócio da Credipago. Quando a Loft adquire a Credipago, ele passa a ser sócio da Loft. Então a gente tem uma parte de comunicação nas redes sociais com o Bruno Galhaço, e eventualmente também a gente tem algumas ações que a gente fez com influenciadoras, que a mulher tem um papel absurdo no mercado imobiliário, tanto porque isso, legal que você, Rita, se perguntou de comportamento, isso é um dado mais concreto, a gente sabe que o tomador de decisão é mais a mulher do que o homem, isso é fato. Então, assim, a gente precisa se comunicar com mulheres, além do fato de ter as corretoras mulheres também serem numerosas. Então, a gente também faz esse trabalho com influenciadores do mercado imobiliário. Bom, lá em casa a ideia de comprar um apartamento, quem falou vamos fui eu. E como é que foi na sua? Não há dúvida. Muito bem, esse é Ricardo Kaufmann, diretor de comunicação institucional do Grupo Loft. Gentilmente veio bater esse papo com a gente aqui na Rádio Dourada, aqui para o Colab Estadão, também YouTube, podcast. Muito obrigado, viu, Ricardo? Pô, foi um prazer, conversa ótima. Sou fã aqui da rádio, de vocês. Estou à disposição aí para uma próxima, quando a gente tiver mais novidades. Obrigada, Ricardo. Foi um prazer. Ricardo, que é nosso colega jornalista de formação. É verdade. Somos PUCianos. Somos PUCianos, filhos da PUC. Mas Boa. Obrigada, Ricardo. Obrigado, até a próxima. Rita. Obrigado, Manuel. Rita.